Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês uma contradição do personagem Paulo, que retrata que vós sois o templo do Espírito de Deus, vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, uma pergunta simples. Pode Deus ou o Espírito de Deus habitar num corpo de pecado? Pode Deus, o Espírito de Deus, habitar em quem comete pecado? Sim ou não? Se você disser que não, então você vai dizer que ninguém tem o Espírito Santo. Porque o próprio Paulo vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se você afirmar que todos nós somos pecadores, então nunca Deus e o Espírito de Deus habitou em alguém. Se você afirma que todos são pecadores. Então agora eu peço perdão. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Aí o Espírito Santo de Deus habita em mim. Aí eu vou lá, peco, o Espírito Santo sai. Aí eu peço perdão de novo, ele entra. Aí pega e sai. Aí fica assim. Entra, sai. Essa loucura. Loucura do crente falar que tem o Espírito Santo de Deus e que ninguém, até hoje, tem esse suposto Espírito Santo de Deus. E se alguém disser que tem, eu desafio aqui para a gente colocar em prática esse Espírito Santo de Deus. Vamos aí fazer um desafio? Você que diz que tem o Espírito Santo de Deus? Você aceita? Você que fala labachúria, você que jejua, você que diz que você é o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em vós, porque você aprendeu essa doutrina aí do Paulo, né? Paulinista. Você que é paulinista, você que é cristão evangélico, você não passa de um paulinista, seguidor de Paulo. Né? Essas frases aqui usadas aqui, que eu estou apresentando para vocês agora, de 1 Coríntios, é tudo criação de Paulo. E tá o crente aí repetindo. E o pior ainda, ele fala que você é o templo do Espírito Santo de Deus, mas por que você vai na igreja então? Se Paulo está desconstruindo o templo, está dizendo que não precisa mais do templo, que o Espírito de Deus não habita mais no templo, habita em vós agora. Então ele está excluindo o templo de Jerusalém. Nós estamos dentro da narrativa aqui, da época de Jesus, de Paulo, onde havia o templo. Então você não pode desconsiderar o templo, contexto histórico, cultural. Então Paulo está falando contra o templo. E falando, vocês não precisam mais de templo não, porque vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Quer ver? Não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mentira. Quantas vezes vocês já não ouviram falar que alguém entrou dentro da igreja e tirou a vida de alguém ali de dentro? A pessoa está dentro do templo, orando, jejuando, é um cristão, aí chega ali uma pessoa e tira a vida dele. Peraí, mas essa pessoa que tirou a vida dele, Deus destruiu esta pessoa? Não, né? Não, Deus não destruiu. Porque se isso fosse verdade, na hora que tirasse a vida, tem até um vídeo aí, que o cara entrou dentro da igreja e atirou contra o pastor, e o cara saiu pela porta da frente, uma boa. E Deus não destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo. Porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Então, só nesse versículo aqui eu já mostro que nenhum cristão tem Espírito Santo de Deus, que nenhum cristão é o templo do Espírito de Deus, não é o templo de Deus, nem Paulo. Vou apresentar para vocês, presta atenção. Olha o que Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 20. Não entendo absolutamente o que faço. Confuso, ó. Pois não faço o que quero, faço o que aborreço, pecado. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas, então, não sou eu quem faço, mas o pecado que em mim habita. Então deixa eu perguntar, lembra da pergunta do início? Pode Deus e o Espírito Santo de Deus habitar num corpo de pecado? Paulo está dizendo o quê? Mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque
O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Caramba, então Paulo, ele tem vontade de fazer o bem, mas ele comete o mal. E ele afirma aqui que ele é pecador. Mas só que em Coríntios ele fala que vós sois o templo de Deus. E quem destruir este corpo, que é o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós, Deus o destruirá. Mas aqui ele afirma que ele é pecador, e ele não faz o que ele precisa fazer, mas ele faz aquilo que ele não deve fazer. E olha o que vai dizer ainda. Mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que eu quereria, mas o mal que eu não quero fazer. Quer dizer, ele peca. Não faço o bem que eu queria, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço. Ué, mas é quem então? Quem que faz o mal então? Quando você faz algo que você não quer? Quando você peca? Quem é que faz? Ué, você está tirando o corpo fora, Paulo? Ora, se faço o que eu não quero, o pecado, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que em mim habita. Então Paulo afirma que habita o pecado nele? Como que eu faço então com a passagem que Deus habita em vós, então Deus habita no pecado? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo fala em Coríntios que o templo de Deus é o corpo e que o Espírito Santo de Deus habita neste corpo. Mas em outro relato ele vai dizer que quem habita o corpo dele é o pecado. E aí, crente, qual dos Paulos estão falando a verdade? O Paulo de Coríntios ou o Paulo de Romanos? Hein? Pode o Espírito Santo de Deus habitar num corpo de pecado? Pode. Complicado, hein? Porque se esse tal suposto Espírito Santo de Deus é santo, como que ele habita num corpo pecaminoso? Responda essa Kant. E sem manobra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.